E agora a gente muda de assunto porque o governo brasileiro iniciou o processo para aplicar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. A lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula é um mecanismo que permite ao país responder outra nação com as mesmas medidas, restrições ou tarifas recebidas. Mas quem fala com a gente sobre este assunto e tira todas as nossas dúvidas é o economista Miguel Daudi, que já está aqui nos aguardando. Miguel, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. O anúncio foi feito, mas tudo parece ainda um pouco nebuloso. O que é e como deve funcionar na prática a lei da reciprocidade? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos, Eduardo. Bom, a lei de reciprocidade, como você bem colocou, foi uma lei aprovada pelo Congresso que permite ao Brasil aplicar as mesmas tarifas e agir da mesma forma com o país que venha colocá-lo em situação de tributação. Foi o caso dos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro disse que vai usar a lei da reciprocidade, né, para poder fazer frente às ações de tarifas e outras medidas que o governo americano vem tomando contra o Brasil. Mas isso tudo, Gabriel, tem uma lógica, uma regra, né, que você tem processos internacionais que você tem que seguir e obedecer. Mas, diante desse cenário, estava aqui analisando como que o Brasil poderia agir nesse sentido, né? O Brasil hoje é um grande exportador de commodities, né, e de matérias-primas com valor agregado para os Estados Unidos, que na medida dessas exportações nós não importamos esses produtos. Então, como que nós vamos fazer? Outros produtos que nós importamos, que a taxa aqui que o Brasil cobra é praticamente zero, são medicamentos, tecnologia, produtos que nós precisamos e não temos aqui. Então, eu vejo essa aplicação do governo, né, essa colocação da lei de reciprocidade, como uma forma de você poder, vamos supor, quebrar patentes de medicamentos, aplicar tributação em royalties que possam vir a ocorrer com relação aos Estados Unidos, mas, na minha opinião, eu não vejo que o Brasil vai usar, ele disse que tem a lei, mas não vai usar essa lei para aplicar contra os Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país poderoso e pode, sem dúvida nenhuma, nos prejudicar. Miguel, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Seguindo esse seu raciocínio, que setores americanos da economia americana seriam mais afetados se o Brasil usasse a reciprocidade nesse sentido? Quais produtos que podem sofrer um impacto imediato com essa medida? Olha, Eduardo, aqueles produtos que nós importamos, por exemplo, medicamentos, tecnologia, né, são serviços, né, mais serviços, mas se nós formos usar a lei de reciprocidade e tributar esses produtos, o que vai acontecer? Esses produtos vão encarecer aqui no Brasil. Então, quem vai pagar, na realidade, são os brasileiros. Como lá nos Estados Unidos, essas tarifas que eles colocam, que o governo coloca, quem está pagando é o americano. O que nós, né, temos aqui, nós podemos encarecer, né, esses produtos e isso ter impacto no bolso do brasileiro. Tendo impacto no bolso do brasileiro, você faz um processo inflacionário mais forte. A inflação mais forte leva o Banco Central a aumentar a taxa de juros, porque ele tem que conter esse desequilíbrio entre oferta e demanda, que é o fenômeno inflacionário, né, que é um fenômeno econômico, que é a inflação. Aí ele aumenta a taxa de juros, e a taxa de juros do Brasil hoje está muito alta, né? Nós estamos vendo aí grandes empresas como Casas Bahia, que pediu recuperação judicial, 80% dos brasileiros endividados, né? As empresas brasileiras, 9 milhões e 100 mil empresas brasileiras endividadas,
Então, hoje, usar a lei de reciprocidade em produtos importantes que nós importamos e os brasileiros produzem, que os Estados Unidos exportam para cá, seria, na realidade, você dar um tiro no pé. Então, eu acho que o governo, tenho certeza, o governo tomou essa medida para dar uma satisfação para os brasileiros, dizendo, olha, eu estou atento, mas vamos ver como que eu vou reagir a isso dentro da lei, né? Não só aqui no Brasil, como fora, que o Brasil já entrou na OMC também para discutir essas tarifas. Eu não vejo condição e oportunidade do Brasil aplicar essa lei de reciprocidade, dadas nossas fragilidades. Hoje o Brasil é um país que tem uma situação muito difícil com a inflação, que atinge os mais pobres. A gente sabe que 80% da renda, né, dos mais pobres do Brasil hoje é utilizado para comida, e se você faz essa aplicação, você acaba implementando mais a inflação e prejudicando mais o povo brasileiro. Miguel, né, o senhor explicando para a gente, então, diante desse cenário, como o senhor avalia que seria a melhor solução? O Brasil ainda deve insistir no diálogo, nas negociações? Para o senhor, qual seria, né, a melhor medida para lidar com essas tarifas? Perfeito, Gabriel. Seria exatamente isso, né? O Brasil ele está tentando, né, diplomaticamente, coisa que os Estados Unidos não querem, né? Estados Unidos, Donald Trump hoje, vários países, né, acho que em torno de 80 países, não tem representantes diplomáticos, porque ele não dá preferência à diplomacia, ele age de acordo com os interesses dele. Ele tem, por exemplo, agora no Oriente Médio, o genro dele negociando acordos, né, de paz no Oriente Médio. Ele não tem interesse, mas eu acho que o Brasil deve insistir, e eu vejo esse cenário até o término, né, da eleição aqui no Brasil de outubro, né, a eleição provavelmente já estará resolvida, aí a tendência acaba, porque politicamente, né, e ideologicamente nós percebemos claramente que tudo mente, né, que os Estados Unidos querem interferir no nosso processo eleitoral, né? Porque essas tarifas que foram imputadas ao Brasil não tem nenhum sentido, né? Porque o Brasil ele compra mais dos Estados Unidos do que vende. Nós temos superávit. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Então, quando você aplica uma tarifa sob alegações esdrúxulas, né, do PIX, que o PIX prejudica os Estados Unidos, que o Brasil tem o desmatamento, que o Brasil tem o trabalho forçado, né, que ele privilegia países que exportam para cá com trabalho forçado, tudo isso não é verdade, né? Então, eu acredito que, como esse é um processo que os Estados Unidos tentam interferir na eleição aqui no Brasil, passada a eleição, evidentemente que esse processo deve se acalmar, pelo menos eu espero, né? E Estados Unidos também terá em novembro eleição de meio de mandato. A popularidade do Donald Trump é de 33%. Provavelmente os republicanos devem perder espaço no Congresso americano, e isso também acaba facilitando muito, né, essa situação que o Brasil tem com os Estados Unidos. Então, portanto, eu vejo que é melhor termos calma, né, nesse momento, do que tomar uma decisão que possa nos prejudicar. Miguel, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no TJ Aparecida. Muito obrigado, viu, pelas explicações, para que o telespectador também possa entender um pouco mais desse campo da economia. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigado, Eduardo, Gabriel, e um abraço a todos que estão nos assistindo.